No caldeirão do Oriente Médio, a Força Aérea Israelense formou uma das mais hábeis unidades de combate na história da guerra aérea. Muitas vezes em menor número, os israelenses conquistaram mais vitórias em combates aéreos do que qualquer outro país. Com a ajuda de computação gráfica de ponta, entre na cabine com os melhores pilotos israelenses, enquanto Mirages 3 e caças F-15 enfrentam os tradicionais MiGs. Experimente a batalha, analise as táticas, reviva os combates aéreos do Oriente Médio. Combates Aéreos Oriente Médio. 7 de junho de 1967, Guerra dos 6 Dias. 3 Mirages israelenses sobrevoam o extremo sul da Península do Sinai. Israel, ameaçado pela presença de exércitos inimigos em suas fronteiras, executou ataques relâmpagos contra as forças aéreas árabes equipadas pelos soviéticos. Agora, a luta ocorre próxima às fronteiras do Egito, Síria e Jordânia. O tenente Giora Ron pilota o número 3. Repentinamente, o controle de interceptação entra em contato por rádio. Tropas israelenses nas montanhas de Bir Gafgafa estão sendo atacadas por MiG-17. Os Mirages, projetados para derrubar aeronaves inimigas, descartam os tanques externos e a carga pesada das bombas. Agora estão prontos para atacar. Está escurecendo quando Giora capta movimentos próximos ao solo. Embora seja apenas um tenente, Giora Ron é extremamente confiante e muito agressivo. Ele aprendeu uma lição valiosa 2 dias antes da primeira vez que encontrou um MiG. I was in a very convenient position to shoot him down, but my number 1 told me, move aside, I'm going to shoot him down. And I, as a very young pilot, and a very disciplined pilot at that time, moved aside and he shot him down. And at that moment I said to myself, I'm not going to move aside never in my entire life. Poucos minutos após a primeira decepção, Giora abateu 2 MiG-21 com seu canhão de 30 mm. Naquela mesma tarde, sobre a Síria, ele derrubou um terceiro MiG-21. Agora, Giora Ron, o oficial mais novo da esquadrilha, localizou 2 MiG-17 atacando tropas israelenses. Os MiGs estão aqui, os Mirages aqui. O jovem piloto tomará a iniciativa e fará um mergulho de aproximação. Rapidamente, ele ganha velocidade. Está indo rápido demais. No momento em que está pronto para disparar, Giora já os ultrapassou. Os MiGs fogem para o oeste. They saw me and then they turned as a pair westward to fly back to run away to Egypt. Ele faz a volta para perseguir os MiGs. Enquanto isso, os outros 2 Mirages perderam Giora de vista. And they ask, where are you flying? Now you remember my story about the first MiG-21 I missed. I said to them, I am flying eastward. And I send them direction due east. Ele propositalmente enviou seus oficiais superiores na direção errada. Now I'm by myself with the 2 MiG-17s.
and they're flying like about, I would say, 15 meters above the road of the middle of Sinai, very low. Giora acelera a aeronave. Nessa altitude, o Mirage é 160 km por hora mais veloz do que o MiG-17. Mas ele sofre com o deslocamento de ar do MiG. É quase impossível fixar o alvo, mas ele consegue disparar. Projéteis de 30 mm rasgam a fuselagem do MiG. And I shot a burst at the number 2. And there were black pieces coming from him all over the place. But unlike the previous MiG-21s, he didn't explode. On the contrary, he raised his nose and started to climb, while number 1 was continuing to fly to Egypt. Giora alcança o MiG em fuga. Something was very strange because he was climbing. He didn't maneuver, just climbing. And all of a sudden I found myself in close formation with the MiG-17. I look at it. There was no canopy. There was no pilot inside. Part of the black pieces that I saw was the pilot. He ejected himself after he raised his nose. And now I was chasing a pilotless MiG-17. But after another like 10 or 15 seconds, all of a sudden he rolled on his back, his nose fell down, and he hit the ground. O tenente Giora One, contra todas as adversidades, derrubou 4 MiGs em 3 dias. Se derrubasse mais uma aeronave, se tornaria o maior as da aviação de Israel. Durante os anos 60, o número de aeronaves de combate nos países árabes era 5 vezes superior ao de Israel. O MiG-17 de fabricação russa era o caça mais usado no mundo árabe. Embora fosse subsônico, o MiG era resistente como um tanque e facilmente manobrável. Em 1962, a Força Aérea de Israel adquiriu o Mirage 3 de fabricação francesa como resposta às aeronaves russas fornecidas aos árabes. O Mirage era um caça leve, com asas em delta e velocidade Mach 2, projetado para ascender rapidamente e interceptar bombardeiros inimigos. Ele era extremamente versátil e também foi usado por Israel como caça-bombardeiro. Israel adquiriu 72 aeronaves desse modelo. Somente os melhores pilotos eram designados aos Mirages. The Mirage was very powerful. It was simple, it was clear to me, it was in full control, it was joyful. It was excellent. Originalmente, a aeronave possuía apenas mísseis guiados por radar, mas Israel insistiu em ter um canhão. A doutrina de combate aéreo exigia a aproximação e o uso de uma arma. They would put the Pipper on the adversary and they would keep it there for 3 seconds or 2 seconds. That was required to do air-to-air gun kill. And they trained and they trained and they trained and they got very good at it. O Mirage 3 era mais veloz e tinha melhor razão de ascensão. Mas o MiG-17 fazia curvas mais fechadas em baixas altitudes e tinha melhor blindagem. Giora havia utilizado a velocidade do Mirage para abater seu quarto inimigo, mas restava mais um MiG-17. And I fly very low and I try to locate him above the horizon. So I'm flying like about 700 knots and very low. And then I saw him and I was just behind him. Concentrado em sua presa, Giora ignora os chamados do líder da esquadrilha.
They tell me to stop and to come back on. I say, I'm going to do it in a moment. And the MiG-17 brakes all of a sudden. O piloto do MiG sobe para 1.500 metros. Now it's like 6 p.m. And everyone at the Suez Canal is looking at us and shooting at us. So there is like a pool of AAA. And there is a MiG-17. And there is myself. O MiG egípcio começa a fazer voltas fechadas. Ele tenta atrair Giora para um tipo de combate em que o MiG-17 é superior. Big mistake to do it with MiG-17 when you fly Mirage, because the MiG-17 flies slower than Mirage. You are doomed. What you should do is to let him fight for his life here while you take advantage of your extra energy and power. Ele começa a variar a altitude. Enquanto o MiG manobra horizontalmente, Giora aproveita-se da maior velocidade para manobrar verticalmente, tentando se posicionar para um disparo. So it was like 5 or 6 times where I couldn't really put my gun sight within the very steep rate of turn that he had. Every time I went up and he turned and I came down, it was like some dance over the Suez Canal. Because here you have a MiG-17, probably with a nice guy driving it, and me. Finalmente, ele tem uma chance. O alvo está na mira. Bastam 2 segundos. É a 5ª vítima do tenente Giora One. O oficial de 21 anos de idade torna-se o primeiro as da aviação de Israel. Mas, nos céus, sobre a península do Sinai, outras aeronaves ameaçam os israelenses. Uma missão de bombardeio de longa distância levará Ran Ronen, destacado piloto da Força Aérea de Israel, a enfrentar MiG-19 em uma das batalhas mais famosas da Guerra dos 6 Dias. 5 de junho de 1967. O comandante Ran Ronen lidera uma formação de miragens com destino a um alvo a 1.000 quilômetros de distância. Gardaka, um campo aéreo egípcio próximo ao Mar Vermelho, ao sul da península do Sinai. A missão de Ran é destruir as pistas de pouso utilizando bombas especialmente projetadas. We have 8 bombs, each bomb is 500 kilos, with a fuses of, it's called 712, which means the bomb got in and then explode. This because this may make a big crater. Sobre o Mar Vermelho, os pilotos descem o máximo possível para manter o elemento surpresa. Navegando com bússola, tempo decorrido e velocidade do ar, eles se aproximam do alvo. Próximos do destino, eles sobem para 1.500 metros e preparam-se para iniciar o bombardeio. 1.000 quilômetros por hora. 165 metros por segundo. 1 minuto para subir. Ran ordena. Preparar. Última checagem. 5 segundos para subir. Atenção. Atenção. Subir. Recostar. Inclinação de 50 graus. Potência total. O altímetro indica 1.200 metros. Logo em seguida, Gardaka surge à direita das aeronaves.
assim como as baterias antiaéreas. The moment I pulled, they started shooting. It was unbelievable. Os Mirages avançam. Os pilotos contêm o medo e concentram-se no bombardeio. As bombas são certeiras, inutilizando a pista de pouso. Os Mirages continuam atacando e lançam novas bombas. Então, o número 3, o segundo piloto mais experiente da esquadrilha, avisa que está no limite do combustível e precisa retornar à base. Ran deve dar continuidade à missão com somente 3 Mirages. Ran lidera os números 2 e 4, pilotos novatos, em mais uma passagem. Repentinamente, o número 4 grita, quase em pânico, para Ran fazer uma manobra evasiva. Then I heard number 4 say, "One, wait, somebody behind you." I look around and saw MiG-19 very close to me. If you see an airplane firing on you, it's okay because the bullets cross you behind it. When you see his bottom here, and the fire go here, a big problem. O MiG está subindo, tentando colocar o nariz na direção do Mirage para poder disparar. Ran precisa obrigar o MiG a ultrapassá-lo. Ele vai subir, girar no topo e deixar o MiG passar embaixo dele. Em seguida, vai descer logo atrás do MiG. É uma manobra clássica utilizada pelos israelenses. O MiG ultrapassa o Mirage. Ran fica logo atrás dele. O egípcio sabe que é o seu fim. I got behind him 300 meters less, and within no time, I pulled the trigger and shot him. And he crashed into the base. O Mirage de Ran fica sozinho nos céus. Um MiG foi abatido, mas Ran sabe que os MiGs caçam em grupos. A batalha sobre Gardaca ainda não acabou. No primeiro dia da Guerra dos 6 Dias, o principal alvo israelense foram as bases aéreas egípcias. Foi a chamada Operação Moked. Em 5 de junho de 1967, ao longo de 5 horas, Israel destruiu mais de 400 aeronaves árabes no solo. Em virtude disso, o Egito pôs a maior parte das aeronaves restantes em alerta aéreo. Uma esquadrilha de MiGs cerca os Mirages de Ran 1. No confronto, Ran perde o ala de vista. Then I asked, where are you, the other two? O número 2 informa a localização. Ran está aqui. O número 2 está aqui, atrás de um MiG-19. Mas Ran vê outro MiG-19 se aproximando para atacá-lo. Ran segue a toda velocidade. It was 4 airplanes, a MiG, Mirage, a MiG and myself. O número 2 precisa agir rapidamente. O outro MiG se aproxima. So I called him again and tried to convince him to hurry up. Após o que pareceu uma eternidade, o MiG da dianteira irrompe em chamas.
Ran ordena que o número 2 se afaste do combate. Com grande eficiência, Ran Running derruba o segundo inimigo do dia. I closed behind him and, put the people on the cockpit and again pull the trigger and shut him down. And he spinned into the base. Um dos comandados de Ran está a salvo, mas o segundo não deu sinal de vida. O número 4 informa que está ao sul da base perseguindo outro MiG-19. Then I looked and saw this is maybe one of the most strange pictures I've ever seen. É uma visão quase irreal. Um MiG-19 tentando pousar em uma pista bombardeada com o número 4 da esquadrilha de Ran em baixa velocidade atrás dele. A disposição do jovem piloto de abater o inimigo pode custar sua vida. Ele se esforça para permanecer atrás do MiG, mas o Mirage está prestes a escolar. It was a young pilot, very dedicated pilot. He saw a MiG, was so excited. Ran precisa fazer o número 4 abandonar a caçada, abaixar o nariz e aumentar a potência da aeronave, sem causar pânico. Then, in a very calm voice, he told him, okay, leave him. Leave the airplane to the right, carefully to the right, full power. O número 4 ganha impulso, nivela e se afasta. Ran emparelha com o MiG que está pousando. Na pista, uma enorme cratera se abre como as mandíbulas de um monstro. Ou o piloto egípcio está fatalmente confuso, ou é suicida. Ran se afasta da pira funerária em que se transformou Gardaka. Os 3 Mirages mal têm combustível para voltar à base. Eles paralisaram totalmente as operações egípcias e destruíram 4 MiGs. Nada mal para um dia de trabalho. O treinamento rigoroso dos pilotos israelenses deu ótimo resultado durante a Guerra dos 6 Dias. Mas houve outra contribuição. Uma operação espetacular do Mossad que daria uma vantagem tecnológica inesperada à Força Aérea de Israel. – 16 de agosto de 1966. 10 dias antes do início da Guerra dos 6 Dias, 2 Mirages atravessam os céus límpidos de Israel em uma missão secreta. Após 3 dias de alerta máximo, as aeronaves recebem ordem de decolar. Nem mesmo o piloto líder, o tenente-coronel Ran Running, sabe por que decolaram ou para onde vão. Em poucos segundos, a torre ordena que os 2 façam uma curva à esquerda e sigam na direção 090. Ran não acredita no que está ouvindo. Eles estão indo para a Jordânia, na direção oposta ao seu maior inimigo, o Egito. Ran pede confirmação e a torre repete a ordem, 090 a toda potência, acrescentando um termo em hebraico, Le Mifgash. Every one word is in Hebrew, Le Mifgash, to intersection, which means there is a target identified, and you have all the green lights to intercept it and to kill. Sem saber o que vinha pela frente, Ran diz ao ala para armar o canhão de 30 mm e os mísseis.
Em seguida, ele ouve uma voz inesperada pelo rádio. É o comandante da Força Aérea, General Mort Hod, falando diretamente com Ran Ran. Say, Ran, you will see in a few minutes something that you are not authorized to shut down. I said, Roger. O general diz a Ran para ficar atento à direção noroeste. Suddenly, I saw a black dot on the horizon. And it started to turn left, and then till I was in a 90 degree, and I saw a silhouette of aeroplane. O grande mistério, finalmente, é revelado. E uma aeronave prateada brilha no céu azul. É um MiG-21 que desertou do Iraque. Embora fosse citado em relatórios de inteligência, nenhum israelense já havia visto a mais avançada aeronave no mundo árabe até então. It was like unbelievable, impossible. This is not a dream, but this is, something that beyond your imagination. The Israelis pulled off a major coup, and that was to have Mossad entice an Iraqi Christian pilot to bring a then brand new MiG-21F to Israel. A surpresa de Ran diante da visão do MiG dá lugar ao medo do desconhecido. Esta naja brilhante ainda tem presas. And then I told my number two, you will be sitting 250 meters behind you. Gun sight on him. Switches on, be ready. Ran se aproxima do MiG com cautela, atento a quaisquer movimentos bruscos. I thought maybe this is kamikaze, maybe this is a threat. I left my two hands on the stick and the throttle in case you break, in case something, then I can. It was a little bit higher, very close, 10 meters less. And then he saw me and I made like that. He answered me. He answered me, my two hands on the stick and the throttle, and he answered me. Only then I raised my left hand and he answered me. Then I told him, you go after me. He said, okay, and like that. And I led him. Com Ran voando ao lado da asa do MiG e o número 2 pronto para disparar, esse incrível grupo de 3 aeronaves volta para Israel. Danny Shapira, principal piloto de testes de Israel, não acreditou quando soube. The pilot said to me, hey, just an hour ago, MiG-21 landed in Chatzor. Probably you will be the one to fly it. I thought they were joking, I said, don't give me that bullshit. Mas na manhã seguinte, ele foi chamado pelo general Mort Hod. He looked at me, smiled, and he said, look, Danny, you're going to be the first Western pilot in the world to fly a MiG-21. I said, what? I'm glad to hear it. Estas são imagens reais de Danny inspecionando o MiG-21. Ele recebeu instruções do piloto iraquiano. Palavras escritas em russo e árabe na cabina foram substituídas por inglês e hebraico. Em poucos dias, Danny entrou na aeronave e levou o MiG-21 para os céus do Mediterrâneo. Didn't have any problem. The rate of flying was excellent. The airplane was lighter, at least 2,000, 2,200 pounds, less than a Mirage. Após se acostumar ao avião, Danny, e somente ele, começa a voar contra pilotos de caça israelenses. We made a program to train our pilots and see how the MiG-21 maneuvers and what a Mirage has to do in order to stay behind of the MiG-21 and shoot it down. We conducted 120 flights and, practiced against him to
see the airplane, to be familiar with the airplane, to see several different silhouettes. And it was amazing. Os israelenses viram que o MiG-21 era leve e veloz. Mas em alta velocidade e baixa altitude, as superfícies de controle tornavam-se lentas e não respondiam. Além de tudo, o avião tinha péssima visibilidade traseira. So I said to them, if you go down slightly, 500 feet below the MiG, we'll never see you. If you see a MiG doing this, it means that he's looking for you. He doesn't see you, but he's looking for you. Once he starts to turn, get in and shoot. Mas os israelenses também reconheceram as qualidades russas da aeronave, sobretudo a facilidade de manutenção. It's like what we said at the time, it's like a Volkswagen. Fuel and go, and again. One of the things about the Russians is they learned how to design an aircraft in a high, efficient, low-cost manner. They didn't even have flush riveting, and some of the seams were really rough. But who cares? It still can go Mach 2, and it was efficient, it was fast, it was maneuverable. And if it doesn't last more than a couple days in combat, make it cheap. A vitória do Serviço de Inteligência ajudou Israel a desenvolver táticas vitoriosas durante a Guerra dos 6 Dias. Pilotos israelenses destruíram 58 aeronaves inimigas em combates aéreos, sofrendo apenas 10 baixas. Um feito incrível. Ao longo da década seguinte, esses aviadores continuaram desenvolvendo as habilidades de combate em meio aos conflitos do Oriente Médio. Em 1979, usando uma nova geração de aeronaves americanas, a Força Aérea de Israel levaria ao mundo a era moderna dos combates aéreos. – 27 de junho de 1979, céu do Líbano, próximo a Sidom, a base de operações das atividades terroristas da OLP na região. 4 F-15 israelenses seguem na direção leste para um encontro com a história. O F-15 é o sonho de qualquer piloto. Potente, manobrável e letal. Os israelenses o chamam de base de mísseis voadora por causa do grande radar do avião e de todas as armas que leva. 8 mísseis, 4 guiados por radar e 4 guiados por calor. E 940 pentes de munição explosiva para metralhadora de 20 milímetros. Esta é a primeira vez que o F-15 está em combate no mundo. A esquadrilha, liderada pelo coronel Benny Zinker, é avisada de que os MiGs da Síria penetraram em espaço aéreo libanês vindos do leste. Os F-15 fazem a volta. O major Moshe Melnik é o segundo piloto na esquadrilha de Benny Zinker. We open afterburner and concentrate in the radar. We got immediate lock on the MiGs, and very fast they were in range of launching. Os MiGs estão a 30 quilômetros de distância, mas o F-15 foi projetado para combate além do alcance visual. O enorme radar do F-15 localizou os alvos e enviou a informação aos mísseis AIM-7. Now we got permission from the GCI to open fire, but usually you are waiting till the leader gives you also his permission. And I waited. I was wondering why Benny Zinker is not giving us permission to open fire, because I've seen on my radar that we are in range. Segundos após o início do confronto armado, Moshe Melnik descobre por que o líder Benny Zinker não o autorizou a disparar. Ambos querem abater o primeiro inimigo. So actually, I pressed the pickle button, the launch button, almost the same time, almost the same tenth of a second, and both missiles
both F-7 missiles were launched together and like a formation. 2 mísseis Sparrow partem dos F-15 em velocidade Mach 3. And we waited, and it was a marvelous sight to see the missiles going together in a formation, the mountains, the horizon, blue skies, and we waited, and nothing happened. Na primeira tentativa de abater um inimigo fora de alcance visual, os Sparrows fracassam e se perdem no ar. We were amazed, we were shocked. Contando com a experiência no F-4 Phantom, Moshe decide usar as tradicionais táticas de combate aéreo e passa a confiar nos olhos. I went back to the old habits. Good sight, good look outside, not anymore on the radar scope. Os MiGs, cientes de que estão diante do mais poderoso caça do Oriente Médio, decidem voltar à Síria. A manobra expõe o escape das aeronaves aos mísseis Python do F-15 guiados por calor. They are turning right in front of us, from right to left, right in front of us like this. Moshe é o primeiro a ver os MiGs. O Python 3 de fabricação israelense, uma versão aperfeiçoada do AIM-9 americano, está pronto para ser disparado. De repente, os MiGs manobram. In the middle of this reverse of the turn, I launched my missile. Moshe gira 130 graus para se manter atrás dos MiGs. O Python é um míssil para todas as situações e suporta as manobras. Não há ejeção. Em um intervalo de 30 segundos, Moshe entrou para a história. Um israelense foi o primeiro a abater um inimigo com o F-15. O F-15, fabricado pela McDonnell Douglas, foi a primeira aeronave americana desde o F-86 projetada especialmente para o combate aéreo. Em 1976, Israel tornou-se o primeiro país depois dos Estados Unidos a adquirir o caça com velocidade Mach 2. The first flight I made in the F-15 was like my first solo in life. The excitement, the joyfulness, and it was great. Moshe Melnick acabou de abater um MiG-21 sírio no Líbano. O ala do MiG está fugindo. Mas outros 2 pilotos da esquadrilha, Eitan Ben Eliyahu e Yoel Felshu, entram na luta. Yoel localiza o MiG-21 no radar e dispara um AIM-7. Desta vez, o míssil vai direto para o alvo. É a segunda vitória do F-15. Então, uma segunda formação de MiGs surge no horizonte. Eles seguem direto para os F-15. No Líbano, a esquadrilha 133 enfrenta MiGs-21 da Síria e já abateu 2 aeronaves inimigas. Agora, Eitan Ben Eliyahu está enfrentando a terceira. The one airplane, which was number 4 in their formation, flew directly head-on to me, and he was passing by me. This was a 1 versus 1 engagement. O MiG e o F-15 passam em um encontro clássico. Em seguida, os dois fazem a volta para ficar atrás do oponente. Ben Eliyahu encontra-se em um tipo de combate aéreo no qual os israelenses são especialistas. Once he engaged, when he passed by me, he had no other choice but to engage with me. And I had no other choice but to kill him. O MiG não consegue se sustentar na curva. Ele perde altitude para manter a energia e desce rapidamente. Ben está grudado nele com seus potentes motores F-100, gerando um empuxo sem igual para a manobra.
So after 2.5 turns, very close to each other, he was looking for the right second to escape. He had no choice. We were close to the ground. He had to roll out. A distância é pequena demais para o lançamento de um míssil. Ben Eliyahu recorre à metralhadora em uma batalha clássica para os israelenses. The minute a little bit he rolled out, I did another pull, and I was right after him, 600 yards, 650 yards. A metralhadora M61, localizada na base da asa direita do F-15, dispara 6.000 projéteis de 20 milímetros por minuto. All I had to do is to squeeze the trigger 2 times. Two shots, and it's gone. He took the only gunshot kill at this combat. We were envy, by the way, because we appreciate gunshot kill much more than everything else. He was the hero of this engagement because he brought a gunshot kill like it should be in our books. What's interesting about this engagement is it ended up where several Syrian MiG-21s were shot down. F-15 pilots used a mix of weapons. This included radar-guided Sparrows, IR-guided missiles, and a cannon kill. O F-15 claramente dominou os céus sobre o Líbano. The Israelis made a point, which is that I still retain air superiority in this region, and if you attempt to mess with my strike operations, you'll pay for it. O radar sofisticado e os sistemas eletrônicos do F-15 têm sido continuamente atualizados e modernizados. 50 MiGs sírios foram abatidos por F-15 desde 1979 sem nenhuma baixa do lado israelense. O F-15 ajudou Israel a conquistar o domínio aéreo na região. Isso ficou mais claro em 1980, com a chegada do F-16, um caça leve que também era capaz de lançar bombas no alvo com incrível precisão. Atualmente, a Força Aérea de Israel utiliza modelos mais avançados dessas duas aeronaves. Mas com a certeza de que a Síria adquiriu o MiG-29, mais ágil e com sistemas de ponta, Israel tem trabalhado para desenvolver novas tecnologias para o combate aéreo. Os Pythons 4 e 5 talvez sejam os mísseis infravermelhos mais avançados do mundo. Combinados com os novos sistemas eletrônicos, podem revolucionar as táticas de combate aéreo. A Elbit Systems é a líder mundial no projeto e fabricação de visores e miras instalados em capacetes, que permitem que pilotos de F-15 e F-16 simplesmente olhem para o alvo para apontar suas armas. During the 1967 war, it might take 30 seconds for a pilot to maneuver into a position where he can shoot another aircraft down with a gun. At that time, he has to look around and make sure that there's no other airplane engaging him. Today, in a similar engagement, within 5 to 10 seconds, you might be able to look to the left, to the right, detect the target, fire the missile, and kill the airplane. Diante do histórico de violência na região, pilotos israelenses continuarão a voar no limite por muitos anos.